O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. Depois disso, sentiu fome. O diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se tu prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. O início da catequese de adultos é marcada justamente neste domingo. Não é porque este domingo é mais bonito ou porque esta data é significativa e a gente gostaria que fosse nesta data. Mas o início da catequese é marcada justamente no primeiro domingo, porque o evangelho do primeiro domingo é sempre o evangelho das tentações de Jesus. E o cristão vai sofrer, ou o cristão está sujeito às tentações, não só por um momento, ou não só por ocasião do tempo da quaresma, mas o cristão está sujeito às tentações em todo momento. Em todo momento. Porque o grande objetivo do diabo é nos afastar de Deus. E por isso ele investe pesado para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar da presença de Deus, para não deixar que a gente seja de Jesus. Então as tentações que Jesus venceu no deserto são também as tentações que nós enfrentamos durante a nossa vida inteira. E que muitas vezes a gente ou passa desapercebido, ou a gente perde as lutas contra o tentador. Somos vencidos muito, muito facilmente nas nossas tentações. E aí a oração do dia traz uma frase que é impressionante, que nos convida, pela observância quaresmal, a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. A crescer no conhecimento de Jesus Cristo pela observância quaresmal. E aí eu gostaria de fazer um desafio para você, de forma bem rápida.
Você já viu em alguma cidade, em algum lugar, algum outdoor falando de Jesus? Já viu ou não viu? Faz assim ou assim. Sim, ou sim, igual o Chaves. Não. Vocês podem procurar em todos os lugares, até na internet, se você quiser achar. Você pode procurar, você não vai achar. Sabe por que você não vai achar? Porque o outdoor de Jesus é uma pessoa viva. Sabe quem que é o outdoor de Jesus? Pergunte para o seu vizinho da direita e da esquerda, rapidinho, pergunte para ele. Você sabe quem que é o outdoor de Jesus? Você sabe quem que é? O que as pessoas disseram aí para vocês? Elas disseram que sabem ou disseram que não sabem? Disseram que sabe? De sim ou não? Sim, não sabem? Sim. Quem é o outdoor de Jesus? Ponta para ele assim, ó. É você. É você, cristão bendito e abençoado. Você é um outdoor de Jesus. As pessoas, ao olharem para você, têm que ver Jesus. Para elas poderem crescer. É claro que também precisa fazer um esforço, precisa estudar um pouquinho, precisa rezar um pouquinho, precisa buscá-lo na oração. E aí, isso nos faz pensar, quem é Senhor de fato da nossa vida? Quem já ouviu essa numerologia, me perdoe, mas vou fazer de novo. Quem não ouviu, presta atenção. Quantas horas tem o dia? 20 e... Quantas horas você dorme? 8? Alguns gostam mais da cama, né? 10, 12. Né? Tá bom, 10 horas. Vamos colocar 8 horas para todo mundo. Deixar 2 horas aí de... Então, 24 menos 8. Quanto? 24 menos 8, quanto é? 18. Quem falou 18? Não, é 16. 24 menos 8, 16. Quantas horas você trabalha? 12 horas? Vamos colocar 12. Eu acho que 12 é muito. Que a gente não trabalha tanto assim. 12 horas? Eu tenho lá desconfiança que a gente trabalhe 12 horas. A gente fica lá no serviço 12 horas, mas trabalhar mesmo que é bom, eu acho que não. Mas vamos colocar 12 horas. Então, 24 menos 8, 16. 16 menos 12... Sobrou quantas horas? 4 horas. E o que você faz com essas 4 horas que sobraram? Fica no Facebook, no Instagram, no TikTok, vendo aqueles stories, shorts do YouTube, do Facebook, aqueles vídeos, né? Bom, então se em 24 horas a gente dorme 8 horas, a gente trabalha 12 horas e a gente fica nessas coisas, vendo aí tudo que não presta nessas coisas durante as outras 4 horas, que tempo que a gente tem para Deus? Qual é o tempo que a gente dá para Deus nessas 24 horas? E se somar 4 horas por semana, quantas horas a gente vai ter? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quantas horas dá? 28. 28 ou 24? 28, né? Dá mais do que um dia por semana. Porque o dia tem 24 horas. Deu 28 horas. Soma isso por mês. Quantas horas vai dar? Por 30. Soma por ano. Quantas horas vai dar durante o ano? Percebem? Quantas horas a gente perde?
E se nós perdemos essas horas, quem é que está sendo o Senhor da nossa vida? O que a gente faz nessas horas? O que a gente faz nessas horas que sobraram é exatamente quem está sendo o Senhor na nossa vida. E aí, grande parte de nós nos decepcionando com essa numerologia que o padre inventou ontem. Não, sexta-feira eu inventei. Essa numerologia. Por quê? Porque aquilo que está ocupando maior parte do nosso tempo, na maioria das vezes, não é Deus e não são as suas coisas, são outras coisas. E estas coisas que eu disse que não é Deus e que são outras coisas, podem estar sendo o Senhor da nossa vida. Se essas coisas estão sendo o Senhor da nossa vida, minha gente, é possível que nós estejamos perdendo as nossas lutas com o tentador. Nós estamos cedendo às tentações. E, portanto, quem está sendo o Senhor da nossa vida não é Deus. Difícil essa conclusão, né? Agora, a gente precisa ter coragem de dedicar tempo para Deus. O retiro que o padre está conduzindo, o padre pede 20 minutos, todo dia 20 minutos. Mas eu já disse e alguma pessoa já testemunhou isso, é mais fácil ficar 3 horas num dia rezando e ficar 3 meses, 3 anos sem rezar, do que rezar 20 minutos todos os dias. Não é? Para vocês não é assim, né? Só para os outros, né? Vocês conseguem fazer. Mas é ou não é difícil de disciplinar 20 minutos para Deus? Porque a gente tem um monte de coisa boa, a gente tem um monte de coisa importante que a gente precisa fazer. Mas reservar 20 minutos para Deus parece uma eternidade. Acho que não acaba nunca. Mas se a gente não reserva 20 minutos que seja, a proposta do retiro é 30 minutos, o padre reduziu para 20. Mas se a gente não tem coragem, ou se a gente não tem disponibilidade de 20 minutos para Deus, quem é que está governando a nossa vida? Bom, aí, diante disso, qual que é a conclusão? Nós não conseguimos vencer as tentações, gente. Não conseguimos, porque sem oração não vence. O diabo não tem medo de nós, sozinhos, por nós mesmos. O diabo tem medo de nós quando nós rezamos, quando nós estamos em sintonia com Deus, porque aí sim, nós estamos unidos a Ele, unidos a Jesus. E se estivermos unidos a Jesus, Ele não vai poder fazer nada contra nós. Ele vai tentar, Ele vai propor, como fez proposta para Jesus. Mas se nosso coração estiver em sintonia com o coração de Jesus, não vai acontecer nada. E é preciso perseverança. Porque num segundo de descuido, a gente perde. Um segundo de descuido, a gente perde. Não precisa mais do que um segundo. Diante disso, nós fizemos então a opção de fazer a escolha do nome e também a apresentação dos catecúmenos no dia de hoje, porque é um dia propício. E é preciso uma última observação só. Vocês que estão iniciando neste caminho de seguimento de Jesus, é preciso que conscientemente e livremente vocês também renunciem a tudo aquilo que não é de Jesus, a tudo aquilo que não é de Deus. Claro, essa renúncia é para os que estão iniciando, sim, mas também para todo cristão. A gente precisa renunciar. Qual é o convite de Jesus quando Jesus chama os seus discípulos? O que ele fala? Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vejam, quem quiser me seguir. Ninguém vai aprontar uma espingarda para você, vai dizer assim, vai seguir Jesus ou vai morrer. E se um dia alguém falar isso para você, vai seguir Jesus ou vai morrer? Você fala assim, eu vou seguir Jesus e com ele vou morrer.
Se algum dia alguém fizer essa proposta para você, você responda. Você fala, eu vou seguir Jesus e com ele vou morrer. Mas é preciso, o rito que nós usamos de iniciação cristã de adultos tem uma expressão. E renunciando aos falsos cultos. Entenda, renunciando às falsas religiões. Vocês experimentarão a nossa vida e a nossa esperança em Cristo. Que diz o rito, e renunciando aos falsos cultos, vocês experimentarão a nossa vida, a nossa esperança em Cristo. Agora, para que sejam catecúmenos, vou marcá-los com os catequistas, nós fizemos lá na porta, assinalá-los, vocês com a cruz de Cristo. E a comunidade inteira cercará vocês de afeição e se acompanhará, empenhará em os ajudar. Repito, e a comunidade inteira cercará vocês de afeição e se empenhará em os ajudar. Então, este processo catecumenal não deve ser só dos catequistas que vão acompanhar estes que estão iniciando hoje. Mas é também missão de cada um de nós. Nós estamos assumindo diante de Deus o nosso compromisso de catequista destes irmãos e irmãs que hoje estão anunciando. E aí você diz assim, não, padre, eu não estou assumindo nada não, quem está assumindo é os catequistas. Está sim, porque vocês disseram lá na porta da igreja, que o padre perguntou. O que vocês disseram? Sim, queremos. Então vocês estão. Vocês assumem. Viva, né? Ajudem-nos a ser cristãos e catequizá-los, para que juntos possamos ser uma comunidade de fé e crescer no amor. E crescer, como diz a oração, no conhecimento de Jesus Cristo. É isso que realmente importa. Crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora nós vamos proceder com os outros ritos. Vocês podem permanecer.